Que o Senhor aumente a nossa fé. Aqui eu estava meditando sobre o mau humor. O mau humor, ele é sempre acompanhado da ingratidão. A pessoa mal-humorada, ela fica mal agradecida. Um exemplo, Deus nos dá roupas, calçados, e nós estando mal-humorados, nós deixamos tudo em casa e vimos para a igreja quase maltrapilhos, né? Quase descalços. Parece que só até com um desrespeito com Deus. Eu estava dizendo para um colega, disse: será que esse Deus nosso não pode dar um terno para cada pastor? Eu me lembro que eu pregava de terno na feira sozinho, pregando de paletó. Não é isso que faz o homem, não é isso que faz a mulher. Mas eu me lembro que a minha mãe, ela tinha gosto, ela reunia suas forcinhas e comprava as roupas especiais para nós irmos para a igreja. Ela tinha os seus vestidos também, que fosse 2 ou 3, mas eles eram especiais para a igreja. Não vai em baile, não vai em clube, não vai em festa nenhuma. O nosso ambiente é a igreja. É aqui onde nós nos apresentamos melhor. Cada um dentro dos seus limites, é claro. Que seja remendado, que seja de sandália, mas você está alegre, não por mau humor que você está daquele jeito, deixando as melhores em casa e sai de uma maneira mal-humorada e cai num relaxo, como eu disse aqui, passamos a vir para a casa de Deus, que é o ambiente mais excelente da nossa vida, de uma maneira mais relaxada possível. É para Deus mesmo. Então é isso. Eu não sei, Deus sabe. Eu acho que o bom humor muda o semblante. Acho não. O bom humor muda o semblante. O bom humor quer dizer, você sorria sem maldade. Sorria sem maldade. Você se alegra com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu. E sempre você procura apresentar o melhor para Jesus. Se o seu melhor, tratando-se de coisas materiais, né? O seu melhor é uma chinelinha havaiana, então glória a Deus por ela, né? Com bota ou sem bota, glória a Deus, glória a Jesus. Né? Amém? Te amo, né? Irmão Zé Divino, irmão divino, né? Ele disse hoje de manhã que você deve pensar muito nessa declaração, né? Na responsabilidade dessa sentença. Eu te amo. Muita gente fala isso igual papagaio. Eu te amo de novela, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas eu creio, aquilo foi muito profundo, marcante. E, inclusive, já foi lembrado aqui agora pelo irmão José Alves, né? Nós vamos pensar mais seriamente naquilo. Aleluia. Jesus, teu nome santo e glorioso, que muda o curso desta vida aqui, pois a virtude deste nome santo transforma o deserto em um jardim. Transforma a sua vida, que às vezes está num deserto, árido, seco, num jardim úmido, de bom humor. E o mau humor, ele tem que ser alimentado. A gente alimenta pela natureza. A gente dá água para aquela natureza ranzina, masoquista. O bom humor tem que ser também alimentado, regado. Isso quer dizer, na linguagem do irmão Bob, um bom espírito. Um bom espírito, né? Tem que ser regado também, forçado. Às vezes a gente não quer cantar, canta, não quer orar, ora. E, como diz um irmão da irmã Anita, o médico, né? Ele disse: olha, a pessoa pelo menos devia
a certo instante assim, dar um grito dentro de casa, fechar os punhos assim e dar um grito. E eu disse, esse grito deve ser glória a Jesus, aleluia, amém. Eu estava lembrando do poço artesiano que o irmão Brana fala, que ele está sempre borbulhando dia e noite, e nenhuma lagartixa, nenhum girino pode parar ali. Se é uma água estagnada, então tem girino, que é o sapinho, né? Sabe o que é, né? Junta uma porção de coisas ali. Agora o poço artesiano não, aquilo está jorrando dia e noite com toda a pressão, porque aquilo vem água da rocha e sai com pressão, é uma água mineral, uma água pura, e ela corre dia e noite, então não para. A lagartixa que passar na frente ali, joga para cima, vai embora. O girino, seja o que for, então não para, não tem insetos no poço artesiano, parasitas e essas coisas. Se bem, na verdade, que lá no deserto, se você algum dia perder-se no deserto, quando você for fazer um turismo, lá no Oriente ou mesmo nos Estados Unidos, no oeste lá dos Estados Unidos, e você se perder no deserto, então, se você encontrar uma água, igual eu mesmo vi lá, que não tem vida nenhuma nela, não bebe não. Agora, se tiver girino, lagartixa lá e coisas assim, você pode beber que não te mata. Essa é a dimensão humana que nós vivemos, né? Agora, o poço artesiano, que o irmão Brana fala, é daquela super vida. Eles estão pensando sempre numa super raça. Hitler pensou nisso. Mussolini, antes disso, Lenin, Stalin, chegou a queimar todos os inválidos e coisas assim, para fazer uma super raça. Agora, o profeta está falando de uma super vida, que vai além desses limites humanos e que nos leva para fora dessas razões da vida. É um tanto difícil. Isso significa realmente o batismo, a plenitude, vamos dizer, a plenitude do Espírito Santo na vida da pessoa. Verso 12 e 13 da carta aos Hebreus, capítulo 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Senhor, temos cantado, louvado. Estamos chegando ao fim de um primeiro dia de semana muito abençoado. Muito abençoado. Nós sabemos que qualquer motivo que venha nos entristecer aqui pode significar até a nossa morte. Porque é um lugar onde se deve temer a tua presença. É um lugar onde se deve se dedicar, se rededicar, prestar culto solene a ti, Senhor. O companheirismo deve ser limpo e puro. Que o Senhor nos ajude nesse sentido. Nós sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor está nesse lugar, porque a tua palavra tem liberdade de ser pregada aqui, como ela é, indiferentemente daquilo que eu sou, daquilo que nós somos. Ela sempre foi pregada como ela é, e nós te agradecemos por isto, pedindo perdão dos nossos pecados,
e que cada pessoa que entrou aqui possa se envolver na graça, de tal forma que seus pesares, suas dores, suas lutas, suas dificuldades, possam ser coisas insignificantes ante a tua glória. Te pedimos que o Senhor cure o doente, liberte o oprimido, salve aquele que está pedindo salvação, buscando salvação, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos? Ainda o grande assunto de que João estava frente a frente com a palavra viva. E eis que a palavra viva agora estava frente a ele. Lá na ilha de Patmos, num deserto, sem parentes, sem esposa, sem mãe, sem pai, sem filhos. No meio de serpentes, e João possivelmente viu muitas ossadas de homens, pessoas que uma vez consideradas inconvenientes à sociedade, insuportáveis, foram levadas para a ilha de Patmos para assim morrerem lá, como ele também deveria morrer. Mas foi ali que ele caiu como morto, não por ter visto um dragão, uma serpente, não por encarar coisas horríveis, mas por ver a cétupla glória do seu Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse que ele caiu como morto. O profeta disse que não há nenhuma pessoa neste mundo, nenhum homem, nenhuma mulher, que tenha um encontro verdadeiro com Cristo e permaneça a mesma pessoa. Agora, isso aí nos concita, nos chama, nos desafia a termos uma análise, fazermos uma análise bastante franca, positiva da nossa vida. Não se pode encontrar com Cristo nesta hora em que estamos vivendo, a menos que se encontre com a mensagem que nós encontramos, na qual nós cremos. Pode ver bola de fogo, o profeta disse que pode sair fogo na plataforma, azeite nas mãos, pomba branca na cabeça, nos ombros. Você pode ter sonhos maravilhosos, visões maravilhosas, jardins, anjos, e nada daquilo mudar sua vida, e você ainda não ter tido um encontro com Jesus. Por outro lado, você pode ter sonhos horríveis, pesadelos, estar numa situação terrível,
como aquela que João estava, vendo esqueletos humanos, víboras, serpentes, e no entanto ter um encontro com Jesus. Por isso que o profeta disse que não é toda prosperidade, toda bonança, toda vida bonita, toda paz, toda tranquilidade aqui que signifique aprovação de Deus. Por muitas vezes Deus tem exilado mulheres indefesas, porque não tem como lutar, não tem expediente da mulher do século, o expediente da mulher moderna. Deus tem permitido que homens sejam exilados de suas próprias famílias, para que assim eles venham ter uma experiência real e verdadeira. A prosperidade engana, engoda, enreda. Eles chegaram a criar doutrinas nos Estados Unidos que o irmão que não tivesse pelo menos 2 Cadillacs, até então, o carro mais moderno que havia lá, não era abençoado por Deus, não era aprovado por Deus, aprovado. Agora você anda um pouquinho, viaja um pouquinho com os apóstolos, viaja um pouquinho, anda um pouquinho com os profetas, e vê se você realmente gostaria de estar frente a frente com Elias. 50 deles quiseram encarar Elias, e chamaram-no de homem de Deus. Ele disse: então, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e vos consuma. Desceu fogo do céu e matou a todos. Eles queriam estar frente a frente com Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós somos, disse São Tiago. As mesmas paixões. Você luta, clama o sangue de Jesus para banir, enxotar pensamentos e coisas. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que você é. Outros 50 quiseram encarar a palavra frente a frente. Ah, homem de Deus, está bem, se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu e vos consuma. Essa mensagem não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Por isso eu digo, irmã, você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus, irmão. Os meus erros, diz o irmão Branham, vou usar a linguagem dele. Não olhe para mim como homem, porque eu serei sempre uma pedra de tropeço para você. Os meus erros nunca poderão impedir, anular a sua filiação. Isso é questão de uma filiação.
Outros 50 chegaram. Esses não morreram, por quê? Por que que não morreram? Eu creio que aqueles 50 que não morreram, eles estavam inclusos. Eles eram homens do mesmo jeito deles, dos demais que morreram. Mas eu creio assim que eles estavam inclusos, pertenciam àquele grupo de 7.000 que não se prostraram diante de Baal. O que fizeram eles para serem especiais? O que fiz eu? O que fez você? Nada. Nada. Isso é uma questão de predestinação. Agora, o que nós devemos ser é agradecidos. O que mais entristece a Deus é a falta de gratidão. A falta de gratidão provoca mau humor, a falta de gratidão provoca murmuração, que foi um dos pecados que mais irritou a Deus lá no deserto. Foi a idolatria e a murmuração. Você pensa que foi o adultério, que foi outras coisas, como a sociedade põe hoje? Não. A pessoa que está murmurando, diante de Deus, ela está fazendo uma coisa pior do que aquilo que a sociedade condena, do que aquilo que eles chamam de pecado social. E mais do que nunca, Deus está interessado em levar a sua igreja a ter consciência verdadeira do que é essa palavra viva. Ele estava frente a ela. Aqui na mensagem, ele havia de passar por ali. A partir do parágrafo 89, o profeta está descrevendo vamos dizer, aquela revelação, uma revelação acerca da vida de Zaqueu. O que viria a ser uma inferência? Ou exegética? O que viria a ser? Mas ele é autoridade para isso. O irmão Branham, ele via as coisas como elas eram, como elas foram. Quando ele diz que Caim não é filho de Adão, não é um pensamento, uma tonteria que caiu na cabeça dele, e uma conjectura de escritura que veio na cabeça dele, não. Olha, Deus mostrou para ele a cena real e verdadeira, como se vê na televisão. A serpente tão linda, vindo sobre Eva, fazendo sexo com ela. Quando ela esteve frente a frente com a serpente, ela não suportou, ela caiu. E daquilo ali veio Caim, homicida. Não se pode brincar com essa doutrina. Quem brinca com essa doutrina comete adultério espiritual. E é repudiado pelo esposo. A igreja comete adultério espiritual e o esposo a repudia.
Então, ele via cara a cara. Deus mostrava para ele aquilo realmente, como aquilo foi, exatamente como foi. E assim outras tantas visões. Agora, ele fala aqui que Zaqueu ficou ali, por ali. Ele queria ver a Jesus. E assim aconteceu, eu quero ser breve. Aconteceu dele olhar de pé na esquina e lá havia uma antiga e familiar árvore de sicômoro. Esta era uma árvore, era uma boa árvore indiana. Então, de pé na esquina, ele pensou: bem, se eu pudesse subir lá naquele galho e assentar, então eu estaria lá em cima, então eu poderia realmente lhe falar quando ele vier por ali. Então ele vem, corre, e ele era muito pequeno. Ele não podia alcançar o galho. Ele pulava um pouquinho, mas não pegava. Então ele disse: bem, agora há somente uma coisa que eu posso fazer. E lá estavam as latas de lixo da cidade colocadas na esquina. Então ele pensou: bem, agora se eu for lá e pegar aquela lata de lixo e pegá-la e trazê-la aqui, então eu posso alcançar o resto do caminho. Para dele subir a árvore, aquilo me ajudará. Aquelas latas de lixo vão me ajudar a subir. Vai ligando um fato com outro. A maneira daquele homem agir para chegar a ter aquele encontro fatal com a palavra, ficar diante dela. Assim ele vai lá, e os lixeiros não tinham passado ainda aquela manhã. Talvez você não tenha tido nem que ser humilhada de forma alguma para estar nesse culto essa noite. Mas ele, para estar naquela reunião, ele teve que se humilhar demais. E aquilo estava muito pesado para ele. Então ele era pequeno e não podia levantá-la. A única maneira para conseguir isto era colocar seus braços ao redor daquela lata de lixo. E ele trajava a sua melhor veste. Assim você sabe, existem sempre obstáculos quando você está tentando a ver Jesus, ficar frente com Jesus. Porque se você conseguir estar frente a frente com Ele, a sua vida não será a mesma, mais nunca. Você diz: mas eu estou arruinada, eu estou arruinado. Justamente, é porque você teve um encontro com Jesus. Se você não tivesse tido um encontro com Jesus, um dia, se você não tivesse sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você estava prosperando lá no mundo. A sua vida ficou marcada. Você diz: eu sou uma mulher marcada, eu sou um homem marcado. Quantas vezes eu chorei, dizendo: meu Deus, o que eu fiz? Eu sou marcado, já nasci sem pai, não conheci meu pai, que luta, por que todo mundo pode e eu não posso? Mas eu cheguei à conclusão que eu fui marcado mesmo. Marcado por Ele. Você é marcada. É marcada sim por Ele. Fazendeiro marca uma reis aí, um animal, registra aquela marca
Então aquilo ali prova que aquele animal é seu. E Paulo disse assim: que ninguém me incomode, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porém aquilo não fazia nenhuma diferença para Zaqueu. Se era boa a sua veste, se era uma veste de ir na sociedade, a rigor, não importa. Ele queria ver Jesus de qualquer forma, ainda que tivesse que chegar diante dele sujo, ainda que tivesse de ir ao altar sujo como está. O negócio dele era ver Jesus. Então ele abraçou aquela lata de lixo assim, fungando. Ele pôde levá-la ali. Ele correu e lá ele tinha o lixo sobre ele. Bem, não faz nenhuma diferença. Ele queria ver a Jesus. E isso de qualquer maneira. Quando você quer uma coisa, custe que custar. Você quer aquilo de todos os modos. Quando você quer um homem, você esquece até. Quando você quer uma mulher, quando você quer isso, quando você quer aquilo, você não mede consequências. Mas quando você quer uma experiência com Deus, o profeta diz: nós temos medo de receber o Espírito Santo. Então, enquanto ele estava puxando a lata com seus braços ao redor dela, ele ouviu alguém rindo, zombando dele. E ele olhou em volta, e se isso não fosse Levi Skins, de pé ali, seu competidor, dizendo: bem, você sabe, Zaqueu arrumou de novo serviço, um novo serviço de seu restaurante. Agora ele é catador de lixo. Às vezes você não tem coragem nem de fazer uma oração quando está no meio dos incrédulos para comer, dar graça pela comida. Inclinar a cabeça e orar num restaurante. Você sabe, o diabo realmente quer ver o que ele pode fazer para tirar tudo em seu caminho. É isso que ele quer fazer. Ele quer atirar alguma dificuldade no seu caminho, porque ele sabe que você está intencionada, você está intencionado, você está direcionado ao encontro com Jesus. E o diabo vai fazer tudo para manter você sem ver a Jesus, para manter você longe dessa experiência de estar frente com sua palavra. E você não pode nunca se esquecer que a desventura de João o levou a ficar frente a frente com Jesus em sua sétupla glória. A desventura, o exílio. Ele lhe dirá: eles são um grupo de santos roladores. Eles lhe dirão: eles são um grupo de idiotas. Ele dirá: ele não há nada para eles. Ele sempre tentará pôr um obstáculo na sua frente, minha irmã, meu irmão. Quando você está disposto a ter um encontro com Jesus. Mas não te esqueças que uma mulher, depois de sofrer 12 anos com fluxo de sangue, naturalmente seu marido já não queria ela mais há muito tempo.
Ela estava sozinha, abandonada quando ela precisou de mais apoio, mais conforto, mais compreensão, mais alimento. Ela ficou sozinha, mas ninguém pôde detê-la. Quando ela marchou ao encontro de Jesus para tocar-lhe tocar na orla dos seus vestidos e ser assim gloriosamente curada. Você tem que fazer alguma coisa por você, porque seu marido não fará, sua mulher não fará, seu pai não fará, sua mãe não fará, seus filhos não farão, ninguém fará por você. Você tem que fazer alguma coisa por você. Você está determinado a vê-lo. Agora, um consolo: Deus lhe preparará um caminho para você vê-lo. Pode estar certo disto, porque os seus olhos tudo veem, tudo está nu e patente diante dos seus olhos. Deus conhece todos os desejos que há em seu coração, e Ele te julgará exclusivamente pelos desejos que há no seu coração. Alguma coisa acontecerá com você se aquela fome começar a romper dentro de seu coração. Alguma coisa. Você estará frente a frente com Ele de qualquer forma. Quando você tem fome de alguma coisa pecaminosa, você não mede sacrifícios para conseguir aquilo. Mas quando você tem fome pura, limpa no seu coração, de ter um encontro com Jesus, assim Ele abrirá caminho para isto. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A minha presença para vocês não será morte, mas será vida. Assim não fazia nenhuma diferença para Zaqueu. O velho rostinho ficou vermelho e ele ficou embaraçado, mas ele apenas empurrou a lata para diante de alguma forma e conseguiu segurá-la, escalou a árvore, subiu. Está correto? Não é isso? Escalou? Subiu. Vocês sulinos sabem o que é escalar? Isto é, escalar a árvore, subir na árvore. E ele subiu ali e achou onde dois galhos vinham juntos e se encontravam no tronco da árvore, e lá se assentou. Agora aquele era um bom lugar para sentar, onde dois caminhos se encontram. Este é um bom lugar para você estar assentada nesse instante. Este é um bom lugar para você estar assentado nesse instante. Dois caminhos se cruzando, o seu caminho e o caminho de Deus. Ele disse: eu sou o caminho. E Maria cruzou o seu caminho com o caminho dele. Amém? Zaqueu estava ali cruzando o seu caminho com o caminho. Caminho cruzando-se com o caminho. A sua ideia, os seus pensamentos e a dele, e os pensamentos dele. Aquela era uma boa hora para se assentar e pensar. Seus próprios pensamentos acerca dele, e o que sua palavra diz que ele é, o que você pensa que ele seja, e o que a palavra diz que ele é, o que a mensagem da hora é para seu pensamento, e o que a mensagem da hora é para a sua palavra. Esta é a diferença.
a sentar ali e pensar sobre isto por um tempo, estar frente a frente com esta palavra. Nenhuma dúvida, Satanás ficou sobre um de seus ombros. Ficou, e Paulo disse que eles estão aqui. Astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Ele não quer que você seja libertada. Ele não quer que você seja libertado. Mas tem um mais forte do que ele que quer. Amém? Então Satanás ficou ali em um de seus ombros. Ele disse: você sabe o quê? Você está num ponto muito bom, sentado aqui em cima, tirando ferpas de suas mãos. Você está toda machucada, veja só. Para onde foi a sua mocidade? Cadê a sua beleza? Você se desperdiçou toda com esse evangelho? Você se desperdiçou todo com este evangelho, com essa mensagem, com este profeta? Mas vamos ver a hora que ele estiver lá naquela Canaã de ouro, se isso foi desperdício, se a sua mocidade foi desperdiçada. Vamos ver quando você estiver lá, se o diabo vai poder entrar lá e dizer: olha aí, você me deixou e veio parar nesse céu de glória. Está vendo por que você me deixou? E com a sua melhor veste, Zaqueu, todo que te cobre, toda a sua posição, tudo sujo de lixo, seu nome virou um lixo. As pessoas estão culiando, falando de você. Muitos deles estão te abraçando e te punhalando pelas costas. E agora seu nome será publicado no jornal, na televisão. As caçoadas estarão todas sobre você, porque veja que coisa irrefletida você tem feito, assentado aqui. Por que você não abandonou esse ministério? E foi ser grande lá no mundo. Vejam, Satanás, quando você dá uma partida, então ele tentará dizer: você cometeu um erro. Quando você diz: hoje eu vou à igreja, você pode ver que alguma coisa vai tentar te impedir. Lá ele assentou naquela condição. Ele disse: bem, Rebeca disse que ele era um profeta. A Rebeca era a mulher de Zaqueu. Eu lhe darei uma provação. Eu vou botar isso em prova. Eu verei se ele é um profeta. Agora ele disse: quando ele vier por aqui, e eu camuflarei, e ele nunca saberá que estou aqui em cima. Primeiro eu darei uma olhada nele, ver que jeito que ele é. Inclusive eu tenho que saber que negócio é esse da minha mulher. Está amando esse homem. Que negócio é esse? Indo nas suas reuniões. Eu quero saber que tipo de homem é esse. E eu vou me esconder, ele não vai me ver. Eu vou fazer isso escondido e ele não vai ver. Eu vou mentir, ele não vai ver. Eu vou fazer aquilo, ele não vai ver. Eu vou fazer aquilo outro, ele não verá. Está bem escondido. Está camuflado.
Porque a palavra de Deus é viva, e é eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos que estão aqui nesta hora, e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Se você quiser passar sua vida pelaquele imã que você viu aqui, tem que ser através do arrependimento e da confissão, sobre a base do sangue de Jesus Cristo. Porque Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Primeiro eu darei uma olhada nele. Então, quando eu vir, então eu vou pular desta árvore. Então descerei lá e direi. Agora, se ele for um profeta, assim mesmo, como Rebeca disse que ele era, ele deve saber que eu estava nesta árvore, se for verdade. Assim eu lhe direi, eu encarregarei dele. Assim ele puxou todas as folhas, como muitas vezes nós fazemos, escondendo dos nossos maridos, escondendo das nossas esposas, escondendo dos nossos filhos, dos nossos pais, das pessoas. Chamamos aquelas folhas para nos esconder, como Adão fez, e deixou uma folha só. Deve ter ficado engraçado demais. Se o irmão Zeberto visse daquilo, ele danava a rir, numa hora tão séria daquela. E deixou uma folha para olhar para fora. Você sabe, para vê-lo logo que ele dobrasse a esquina, com uma janelinha só. Aqui eu quero ver. Ninguém me vê, eu estou escondido. E então, assentado lá, pensando tudo isso, após um tempo, ele ouviu um barulho na esquina. Ei, isto é estranho, onde quer que ele esteja, há sempre muito barulho. O povo gosta de glorificar o seu nome, o povo dele gosta de barulho, sim, dando-lhe glória, hosanas nas alturas. Barulho é um sinal de vida. O homem que não se emociona precisa de umas palmadas. Você precisa se emocionar com as coisas de Deus. Não vamos falar lá de fora hoje, não. Vamos falar só de dentro. Deixa lá de fora para lá. Deixa, eles estão se emocionando lá. Agora tem que se emocionar com essas verdades. Tem que se emocionar com a sua presença. Aleluia! Glória a Deus! Você sabe, barulho é um sinal de vida. Recordam do sumo sacerdote quando ele se vestia e entrava no Santo dos Santos, no fim de sua veste, ele tinha uma romã e uma campainha, e aquele barulho no Santo dos Santos era a única maneira que os serventes sabiam que ele estava vivo ou não. Porque se as campainhas parassem de bater, sinal que Deus não tinha agradado do seu sacrifício, ele estava morto. Morto! Tire essa inércia de sua vida, agora! Isto fazia um barulho. E onde não existe nenhum barulho, então ele pode estar morto. Bem, eu acho que isto é o que acontece com nossas igrejas. Hoje não há muito barulho a respeito dela. Não há suficiente entusiasmo, não há algo suficiente. E assim, onde Jesus está, existe sempre um barulho, existe sempre uma alegria, e existe sempre um borbulhar no coração. Amém? Ele não é uma água parada.
Ele é uma água borbulhando, está sempre ante sua presença. E uma vez, quando ele entrava em Jerusalém, eles estavam clamando e gritando: e hosana ao rei que vem em nome do Senhor. E alguns destes sacerdotes que estavam por ali disseram: ora, faça-os ficar quietos, calados. Ele disse: se esses se calarem, as pedras clamarão. Alguma coisa tem que mover-se quando ele está por perto. Quando você está ante a sua presença, tem que haver lágrimas, tem que haver arrependimento. E depois que tudo isso passa, você tem que alegrar com sua presença. Se a sua presença não te alegra, é porque alguma coisa está errada com você. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ai, por favor, marido, não fala mais comigo em escola dominical. Não quero ouvir isso aqui mais. O dia que eu quiser ir, eu vou. Por favor, não me fale em igreja mais. Não fale em culto comigo, mamãe, papai. O dia que eu quiser, eu vou. E o dia que você não quiser, você vai para o hospital, sem querer. Aí, chama o pastor, eu quero oração, chama o pastor. Feliz quando ainda tem tempo de falar: chama o pastor. Alegrei-me quando me disseram: filhinha, levanta cedo, vamos para a igreja. Ah, que alegria. Mamãe, eu vou falar um versículo hoje lá na frente, hein? Amém, glória a Deus, aleluia. Alguma coisa tem que mover-se quando ele está por perto. Então ele ouviu este barulho vindo da esquina e gritando e prosseguindo. Então ele pensou: bem, ele deve estar se aproximando. E começou a ficar emocionado já. Só tinha a janelinha de fora. Então ele pensou: bem, ele deve estar se aproximando. Assim ele puxou sua folha para cima e levantou para olhar por cima. Agora, eu peguei todinho. Agora ele caiu na minha cilada. Agora eu quero ver se ele é profeta mesmo. Agora eu vou provar. Ao que chegar lá em casa, eu vou dizer para a Rebeca: olha, aquele seu Jesus é assim, 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 assim. Eu o vi, ele não me viu. Está vendo aí como ele não é profeta? E você para de ir em suas reuniões. Nós vamos observar se ele é profeta ou não. Assim faziam nas reuniões do irmão Brenner. De repente o irmão Brenner chamava lá: você aí, ó, de paletó azul, calça azul, com esse outro reverendo, vocês estavam consertando ontem à noite lá numa mesinha redonda contra mim. E assim por diante. Então, quando ele estava sentado lá com sua folha levantada, olhando, e em cima nesta árvore, acima de suas cabeças, onde eles passariam debaixo da árvore. Então, quando ele observou o primeiro homem vindo na esquina, deve ter sido o apóstolo Pedro. Ele estava sempre na frente, pois ele era uma espécie de homem grande, forte, robusto. Eu posso vê-lo puxando a multidão para trás, dizendo: amigos, sinto muito, nosso mestre teve um grande culto na noite passada, muita virtude saiu dele. Espera um pouco, não toque nele não, todos vocês entenderão. Poderiam apenas ficar ao lado de tal modo que o mestre possa passar. Ele está cansado, por favor, façam isso. E aqui vem Mateus, Marcos, e eles ao longo dizendo: nós não queremos ser rudes, nós não estamos aqui para tal propósito, porém nosso mestre está terrivelmente cansado e ele não tomou seu café da manhã. Nós queremos que vocês fiquem de lado, se puderem. Havia um homem de pé lá que talvez Zaqueu tenha lhe dado uma olhadela. Uns poucos dias antes disto, numa das reuniões no lugar de negócio,
um doutor tinha estado lá e disse: este sujeitinho que tinha uma garotinha que se achava muito enferma de uma febre. Você sabe quem é? O centurião. É o centurião? Não, Jairo, né? E quando Zaqueu levantou a folha e olhou, ele viu este homem com esta criança enrolada numa manta vindo na esquina. Ele pensou: que coisa ridícula, aquele homem, aquele pai faria, tentando seguir aquele assim chamado profeta. Aqui vem ele na esquina com sua criança e ela com febre, exposta e este vento. Mas você sabe, exatamente como Zaqueu, quando você realmente crê, nada existe que esconda você. Nada, você. E ela queria levar aquela criança a ele. E todas as vezes que eles faziam uma esquina ou uma mudança, ele era empurrado para trás. Tinha sempre uma coisa impedindo que aquele pai chegasse com aquela criança a Jesus. Mas ele foi persistente, ele continuava. Finalmente, nesta esquina, a pequena mãe correu com a criança em seus braços. E ela deve ter caído, e ela disse: Senhor, tenha misericórdia de minha criança. E lá estava o pai da criança chorando, também o qual Zaqueu era amigo. Ele disse: o que mudou sua atitude? Então ele não pôde provar quem o homem era ainda. Ele estava na multidão, de repente ele vê uma mão se estender e tocar sobre a ponta desse cobertorzinho. E a garotinha ficou desembrulhada e foi pulando rua abaixo. Aleluia! Glória a Deus! Ficou frente a frente com ele. Foi curada. Agora deve ter havido alguma coisa para aquilo, disse Zaqueu. Finalmente, ele vem à vista. E uma olhada nele. Zaqueu tinha mudado sua opinião. Apenas uma olhada rápida nele, lá estava ele. Ele não parecia como homem. Havia algo diferente nele. Humilde, gentil, é o que Jesus é. Amável, e ainda parecia como se ele fosse falar, ou se ele falasse, o mundo viria a um fim. Ele era um caráter diferente do que ele tinha pensado. Sua atitude começou, toda a sua formalidade começou a sair quando ele o viu. Ele veio andando pela rua, ele pensou sobre esta folhinha, olhando para ver o que acontecia. E enquanto ele andava, ele chegou exatamente debaixo onde ele estava. E ele disse: você sabe, este homem poderia ser um profeta. Por que ele parou aí debaixo? Talvez Rebeca esteja certa. Ela pode ter um conhecimento maior acerca das Escrituras do que eu tive. Assim ele caminha diante com sua cabeça baixa, caminhando ao longo, humilde, gentil, como ele sempre foi. E os discípulos mantendo o povo fora do seu caminho. E assim que ele chegou bem debaixo da árvore, ele parou. Zaqueu, olhando por cima da folha, algo assim. Ele olhou para cima na árvore, disse: Zaqueu, desce. Desce. Aleluia. Desce. O que adiantou você se esconder? Tudo está nu e patente. Desce daí. Desce. É descendo. Desce do seu egoísmo. Desce de suas razões. Desce dessa árvore. Não somente ele sabia que ele estava em cima na árvore, mas ele sabia que seu nome era Zaqueu, chamou pelo nome. Ele está te chamando pelo seu nome, ele conhece o seu nome desde antes da fundação do mundo. Ele teve muito menos trabalho em descer da árvore do que teve para subir. Para baixo todos os santos ajudam, né? Ele o conheceu, o milagre foi feito sobre ele. Vem, ele disse: Senhor, eu estou errado. Eu estou pronto para confessar que estou errado. Eu tenho roubado. Eu tenho cobrado impostos de uma maneira desonesta.
e eu tenho feito alguma coisa que está errada em minha vida. Eu vou restituir a quem eu roubei. E Jesus não falou nada, estava calado, estava falando só no seu coração, estava falando só lá dentro dele. Eu vou dar a metade de meus bens aos pobres. Aí Jesus disse para ele: Zaqueu, então agora você alcançou uma boa condição de ir para o purgatório em vez de ir para o inferno diretamente. Essa é a doutrina do Papa. Aí Jesus disse para ele: não foi assim. Os espíritas têm um caminho melhor para você, Zaqueu. Você vai se reencarnar até pagar esses pecados todos. Mas lá era Jesus, o nosso Salvador. Jesus, o nosso Salvador. Ele disse: hoje, agora, a salvação tem vindo a esta casa. Agora a salvação entrou na sua casa. E não sabeis vós que os vossos corpos são casa de Deus. Hoje entrou a salvação nesta casa. O que foi que mudou o quadro? Qual foi a mudança? Irmão, irmã, pense apenas por um momento. A mudança foi ele ter visto a palavra frente a frente, algo real e verdadeiro. E não há ninguém que possa encontrá-lo e ser a mesma pessoa. Eu teria que mais uma meia hora com aquele caçador malvado, mas nós vamos deixar, vamos ficar só por aqui. Vamos ficar de pé. E eis que a palavra viva agora estava frente a ele. Frente a ele. Nós estamos, quando você pega uma mensagem desta, você está frente à palavra. Quando você pega na sua Bíblia e abre a sua Bíblia, você quer ver? Isso não é doutrina. Você não deve tomar isso como doutrina. Mas abre a sua Bíblia. Põe o dedo onde você marcar aí e leia esse versículo. Agora, faça isso. Se você não tem uma Bíblia, depois que a sua vizinha fizer, o seu vizinho, você pede emprestado e faça. Te darei um tempinho para isso. Enquanto isso, mais um hino estará sendo preparado ali, voluntariamente, de acordo com o espírito do culto. Eu botei o dedo nisso aqui, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, a chuva desça sobre justos e injustos. Isso aqui quer dizer: amai os vossos inimigos. Você leu o que, irmão Zé Maia? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade, que é o amor. Mas o maior dessas três é o amor. Amém? Você, filha? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você? Leu aonde? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Agora, cita o versículo que você teve aí, unanimemente, todos
Fale o seu versículo, fale. Fale isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tudo isso contra as doenças. Tudo isso contra o pecado. Tudo isso contra a estafa mental. A sobrecarga. Senhor, dá pena terminar um culto deste, mas nós temos que ir, Senhor. É como Pedro que iria ficar lá no monte da transfiguração, mas tinha o dever lá embaixo. Bom estar aqui, bom estar aqui. A gente esquece de tudo, esquece dos comprimidos até, esquece de tudo, mas nós temos que encarar a realidade. Muitos vão chegar em casa, tem lá uma televisão ligada, e barulho e outras coisas, mas nada vai poder tirar esse gozo, aleluia, esta alegria, esta paz no coração, aleluia. E eu creio que às 10 horas o programa do rádio vai ser uma sobremesa, ó Pai. Glória a Jesus, aleluia. E o Senhor alimenta o teu povo, alimenta os teus filhinhos, boca a boca, ó Senhor. Graças a Deus, pela cura divina, pela libertação, pelo perdão dos pecados. Aleluia. Eu quero estar sempre de bom humor, eu quero estar sempre sendo grato a Ti, grato a Ti, mais grato a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, amém, 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 amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.